Bom dia. Se hoje a sua fé parece pequena, se você sente que está mais cansado do que confiante, mais preocupado do que em paz, então essa mensagem não chegou até você por acaso, porque existem momentos em que até quem acredita começa a se sentir fraco por dentro. Existem dias em que orar parece mais difícil, confiar parece mais distante e continuar parece mais pesado do que deveria. E é exatamente nesses momentos que você mais precisa ouvir o que Deus já declarou sobre a sua vida. A primeira verdade que você precisa entender é que fé fraca não significa que Deus se afastou de você. Significa apenas que você está em um processo, porque a fé não é um sentimento constante, ela não permanece no mesmo nível todos os dias. Existem dias de força e existem dias de silêncio, existem dias de convicção e existem dias de dúvida. E isso não te torna menos espiritual, isso te torna humano. Muitas vezes você acha que precisa estar forte o tempo todo para que Deus esteja perto de você. Mas a verdade é o contrário. Deus se aproxima ainda mais quando você está fraco, quando você está cansado, quando você não tem mais forças para sustentar aquilo que está vivendo, porque é nesse momento que você deixa de confiar apenas em si mesmo e começa, mesmo que lentamente, a depender dele. Talvez você tenha se cobrado demais. Talvez você tenha pensado que sua fé precisava ser perfeita, constante, inabalável, mas a Bíblia nunca exigiu perfeição. Ela sempre apontou para a dependência, sempre mostrou que o relacionamento com Deus não é baseado na sua força, mas na sua entrega, não é baseado na sua estabilidade emocional, mas na sua decisão de continuar, mesmo quando tudo dentro de você parece enfraquecido. E é por isso que hoje você precisa parar de se julgar por estar assim. Precisa parar de se comparar com momentos em que você estava mais forte. Precisa parar de acreditar que Deus está distante só porque você não sente a mesma intensidade de antes. Porque a presença de Deus não depende do que você sente, ela depende de quem Ele é e Ele não muda. A segunda verdade que você precisa guardar é que Deus continua trabalhando, mesmo quando você não consegue perceber, porque um dos maiores enganos que enfraquecem a fé é achar que se você não vê, então nada está acontecendo, mas a maior parte do que Deus faz acontece no invisível. Acontece em lugares que você ainda não alcança, acontece em processos que ainda não foram revelados. Assim como a ressurreição não aconteceu diante dos olhos de todos, mas em silêncio, em um tempo oculto, longe da expectativa humana, Deus também trabalha na sua vida dessa forma. Ele age nos bastidores, Ele prepara caminhos que você ainda não conhece, Ele organiza situações que você ainda não entende, Ele fortalece partes de você que ainda não estão prontas para se manifestar. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem, porque confundem o silêncio com abandono, confundem a espera com ausência, confundem o invisível com o inexistente. Mas a fé verdadeira não se sustenta naquilo que é visível, ela se sustenta naquilo que foi prometido. Ela permanece mesmo quando não há sinais claros, porque sabe que Deus não precisa mostrar tudo para estar fazendo tudo. Talvez hoje você esteja nesse lugar, esperando uma resposta, esperando um sinal, esperando algo que te confirme que Deus ainda está ali. E mesmo sem perceber, Ele já está agindo, já está movendo situações, já está alinhando coisas que você ainda não consegue ver. Porque o tempo de Deus não segue a ansiedade humana, segue a perfeição divina. A terceira verdade que você precisa entender é que a sua fé não precisa ser grande para que Deus faça algo grande, porque muitas vezes você acha que precisa ter uma fé extraordinária para viver algo extraordinário. Mas Jesus nunca disse isso. Ele mostrou que uma fé pequena, quando colocada no lugar certo, já é suficiente para mover aquilo que parecia impossível.
Isso muda completamente a forma como você se enxerga agora, porque talvez você esteja se sentindo insuficiente. Talvez você esteja pensando que sua fé não é suficiente para sustentar o que você está vivendo. Mas a verdade é que não é a quantidade da sua fé que define o resultado, é em quem essa fé está depositada. E mesmo que hoje a sua fé pareça pequena, fraca, instável, ainda assim ela tem valor. Ainda assim ela pode te sustentar. Ainda assim ela pode te levar adiante. Porque Deus não despreza uma fé pequena. Ele responde a um coração que continua, mesmo quando não está forte. Então hoje, ao invés de desistir por achar que sua fé não é suficiente, apenas continue, apenas permaneça, apenas escolha não parar. Porque aquilo que parece pequeno agora pode crescer. Aquilo que parece fraco pode se fortalecer. Aquilo que parece instável pode se firmar novamente. E enquanto você começa a entender que a sua fé não precisa ser perfeita para continuar, algo dentro de você começa a relaxar, porque uma das maiores cargas que você vinha carregando era a pressão de ter que estar bem o tempo todo, como se não pudesse falhar, como se não pudesse se sentir fraco, como se não pudesse ter dúvidas. E agora você começa a perceber que até nos momentos em que você se sente mais distante, Deus continua perto. A quarta verdade que você precisa guardar no seu coração é que os momentos de fraqueza não são o fim da sua caminhada. São parte do processo de fortalecimento, porque aquilo que hoje parece um retrocesso pode, na verdade, ser um preparo. Aquilo que hoje parece uma queda pode ser um ajuste. Aquilo que hoje parece confusão pode ser um alinhamento interno acontecendo de forma silenciosa. Você não está voltando atrás, você está sendo moldado. E esse processo nem sempre é confortável, nem sempre é claro, nem sempre faz sentido no momento em que acontece. Porque Deus não trabalha apenas para resolver situações externas. Ele trabalha para transformar quem você está se tornando. Ele trabalha no seu caráter, na sua resistência, na sua capacidade de confiar mesmo quando não entende. Talvez por isso você tenha passado por dias em que tudo parecia mais difícil, dias em que a motivação desapareceu, dias em que a fé parecia mais fraca do que antes. Mas isso não significa que você está perdido. Significa que você está sendo trabalhado em uma profundidade que você ainda não consegue enxergar completamente. E quanto mais profundo é o processo, mais silencioso ele costuma ser. A quinta verdade que você precisa entender é que Deus não desistiu de você, mesmo quando você pensou em desistir, porque existem momentos em que você se sente tão cansado que a ideia de parar parece mais fácil, parece mais leve, parece mais possível do que continuar tentando. E nesses momentos você pode até achar que perdeu tudo, que não tem mais forças, que não consegue mais avançar. Mas Deus não mede você pelo seu pior momento. Ele não define a sua história pelo dia em que você pensou em parar. Ele não cancela o propósito que colocou em você por causa de uma fase difícil. Pelo contrário, é exatamente nesses momentos que ele se aproxima ainda mais. É exatamente quando você está no limite que ele começa a sustentar você de uma forma diferente, de uma forma que não depende da sua força, mas da presença dele. E talvez você não tenha percebido, mas se você chegou até aqui, se você ainda está ouvindo essa mensagem, se você ainda está tentando, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem entender tudo, isso já é uma prova de que Deus não soltou a sua mão. Porque existem pessoas que já teriam desistido completamente, mas você ainda está aqui. E isso não é coincidência, isso é sustentação, isso é cuidado, isso é graça. E enquanto você ouve isso, algo dentro de você começa a reacender, não como uma explosão emocional, mas como uma chama silenciosa, uma força que volta aos poucos, uma clareza que começa a surgir, uma esperança que começa a se reorganizar dentro de você. E é assim
que a fé se fortalece de verdade, não apenas em momentos de intensidade, mas nos momentos em que você decide continuar, mesmo sem sentir tanto, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver resultados imediatos. Senhor, que essa verdade se firme agora dentro de quem está ouvindo, que essa pessoa entenda que não está perdida, que não está sozinha, que não está esquecida, que tudo o que ela está vivendo tem um propósito maior, mesmo que ainda não esteja claro. Que a fé não dependa do momento, mas da decisão de continuar. Que a esperança não dependa das circunstâncias, mas da confiança de que o Senhor ainda está no controle. E que mesmo quando tudo parece lento, silencioso ou incerto, exista dentro dela uma certeza que não se quebra, uma certeza de que o Senhor ainda está conduzindo, ainda está preparando, ainda está trabalhando. E quando você junta tudo o que acabou de ouvir, quando você começa a olhar para essas verdades, não apenas como palavras, mas como algo que pode ser vivido dentro de você, algo começa a mudar de forma silenciosa, profunda e real. Porque a fé não volta de uma vez. Ela se reconstrói aos poucos, ela se fortalece em camadas, ela cresce enquanto você continua, mesmo sem perceber totalmente. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. A fé não precisa voltar perfeita, ela só precisa continuar existindo. Mesmo pequena, mesmo fraca, mesmo silenciosa. Porque uma fé que permanece, ainda que em pouca intensidade, já é suficiente para te manter em movimento. Já é suficiente para te impedir de parar completamente. Já é suficiente para te sustentar até que ela se fortaleça novamente. E talvez hoje você ainda não se sinta como antes. Talvez ainda não tenha aquela confiança firme, aquela segurança que você já teve em outros momentos, mas isso não significa que tudo acabou. Significa apenas que você está em um processo de reconstrução. E todo processo leva tempo. E nesse tempo, Deus não está esperando você ficar forte para agir. Ele já está agindo enquanto você ainda está se levantando. Ele já está cuidando enquanto você ainda está tentando se reorganizar. Ele já está preparando enquanto você ainda está tentando entender. Isso muda completamente a forma como você enxerga a sua própria caminhada. Porque você deixa de se ver como alguém que está falhando e começa a se ver como alguém que está sendo trabalhado. Deixa de se ver como alguém que perdeu a fé e começa a se ver como alguém que está reconstruindo a fé. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Porque quem acha que perdeu, para. Mas quem entende que está reconstruindo, continua. E talvez essa seja a decisão que você precisa tomar hoje. Não a decisão de voltar a ser como antes, não a decisão de ter uma fé perfeita, mas a decisão simples de continuar, de não desistir agora, de não encerrar a história no meio do processo. Porque aquilo que você está vivendo agora não é o capítulo final, é uma fase, é um processo, é um tempo de ajuste. E quando esse tempo passar, quando aquilo que hoje parece difícil começar a se alinhar, quando aquilo que hoje parece confuso começar a fazer sentido, você vai olhar para trás e perceber que até nos dias em que a sua fé estava fraca, Deus estava te sustentando. Você não caiu porque Ele te segurou. Você não parou porque Ele te fortaleceu. Você não desistiu porque algo maior te manteve de pé. E talvez hoje você ainda não veja tudo com clareza, mas existe algo que você pode fazer agora, algo simples, mas extremamente poderoso. Continue. Continue mesmo que devagar. Continue mesmo que cansado. Continue mesmo que sem entender. Porque continuar é prova de fé. Continuar é resistência. Continuar é confiar, mesmo quando tudo dentro de você está tentando desistir. Enquanto você continua, algo dentro de você começa a se fortalecer novamente, a fé começa a ganhar espaço, a esperança começa a voltar, a confiança começa a se reconstruir, não de forma instantânea, mas de forma real.
E isso é o que importa. Não é velocidade, é consistência, não é intensidade, é permanência. E Deus honra quem permanece. Bom dia. Se hoje a sua fé está fraca, isso não significa que você está longe de Deus. Significa que você está sendo sustentado por Ele. Continue, confie, permaneça, porque uma fé que não desiste sempre encontra um novo começo.